espero que esse vídeo te encontre bem. Eu estou gravando esse vídeo de noite, então para mim é boa noite, para você talvez seja bom dia, talvez seja boa tarde. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, falar na verdade o conteúdo do curso de organização do trabalho. Você vai notar que de vez em quando durante o vídeo eu vou olhar para a minha esquerda, vai aparecer para você que eu estou desviando o olhar, mas é porque na verdade eu trabalho com 2 monitores. Então como eu trabalho com 2 monitores, eu estou com um monitor aqui com todo o conteúdo que foi gravado nas apostilas e eu vou olhando para o conteúdo aqui e vou discorrendo desse conteúdo com você. Então eu espero que você não se incomode com isso, de eu fazer volta e meia virar o meu rosto para que eu possa observar o conteúdo das aulas, observar o conteúdo dos slides. Slides esses e conteúdos que provavelmente estarão na sua tela quando você estiver com a aula. Então você vai verificar no próprio slide o conteúdo da aula. Eu também farei, nós temos um conjunto de slides grandes aqui, eu tenho 48 slides, então para que a aula não fique maçante, eu farei a aula em pequenas pílulas. Eu vou dar pequenas gravações, nessas pequenas gravações nós vamos apresentando os múltiplos conceitos que foram tratados nesse módulo específico. O nosso curso é o curso 2, Organização do Trabalho. E para começar eu quero discutir com vocês o que vem a ser exatamente uma organização. Eu sempre gosto de falar com os meus alunos que nós somos uma sociedade de organizações. Nós trabalhamos em organizações quando nós precisamos de viajar. Nós viajamos utilizando o trabalho de organizações. Quando nós precisamos de conviver em sociedade, nós utilizamos o trabalho de organizações. Quando nós precisamos de nos deslocar, nós usamos o trabalho de organizações. Quando nós vamos nos divertir, nós usamos o trabalho de organizações. Quando nós vamos cultuar alguma coisa, nós vamos em organizações. Então, nós somos uma sociedade de organizações. E por que nós somos uma sociedade de organizações? Essencialmente porque organizações são a forma mais racional de, digamos, como é que eu posso usar a palavra certa? De alocação de recursos para o alcance de um determinado objetivo. Aliás, essa é a definição primária de organização, um conjunto de indivíduos com um propósito comum. Bom, mas aí você pode dizer que qualquer grupo, uma tribo, seria uma organização. Bom, na verdade, não. Não é qualquer grupo humano que se configura como uma organização. A diferença entre grupos que se organizam, é bem verdade, e formam comunidades para determinados objetivos, de organizações formais como nós as conhecemos, é muito menos uma diferença em relação a essa questão de se organizar e estabelecer um objetivo, e muito mais uma questão de grau, uma questão de organização focada quase que exclusivamente ou prioritariamente no alcance de resultados. Essa é a distinção básica. Então, me permita tornar esse conceito um pouco mais claro para que você possa entender. Imagina, eu sou de uma família e na minha família nós temos pessoas. Essas pessoas se organizam e nós temos objetivos comuns. Nós compartilhamos uns com os outros os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos desejos, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos definir um futuro. Olha, onde nós queremos chegar financeiramente, onde nós queremos passar férias, onde nós queremos passar um determinado período de vida, o que nós queremos fazer na nossa carreira. Isso tudo é discutido no contexto da família. Bom, então você pode dizer um grupo de pessoas que discute objetivos, então você tem uma organização. A questão é que a família não pode ser entendida como uma organização, porque ela é sim um agrupamento social, ela é um agrupamento social. Entretanto, a estruturação que ela estabelece para os objetivos e, ao mesmo tempo, a estruturação que ela estabelece para o alcance de resultados é uma estruturação em um grau muito menos focado no alcance de resultados e muito mais focado no compartilhamento de ideias, no compartilhamento de intenções entre indivíduos. Então, dentro da minha família, a gente não demite ninguém, não é verdade? Então, eu não vou chegar para uma pessoa da minha família e falar, olha, você está demitido. A gente não faz isso, não é? Mas em organizações, nós fazemos isso. Porque organizações, em determinado momento, acreditam que elas têm razões racionais o suficiente para desligar pessoas. Por exemplo, uma organização pode estar envolvida ou passando por um processo de
estruturação financeira muito complexa. Lhe falta dinheiro, lhe faltam recursos. E aí ela busca múltiplas opções de sanar essa situação. E uma das opções que ela vê como mais racional para que ela permaneça no alcance dos seus objetivos é que ela venha desligar algumas pessoas. A gente não vai fazer isso em outros agrupamentos sociais. Uma tribo pode, por exemplo, expulsar um membro, mas ela expulsa um membro porque ele fere geralmente um código de conduta, não porque ele não está auxiliando o alcance de um resultado pré-determinado e estruturado por um grupo de indivíduos e que busca de maneira mais racional possível, e aqui eu estou chamando de racionalidade a coerência entre meios e fins, o alcance desses objetivos. Eu tenho a citação aí do Etzioni, e Etzioni, ele estuda a teoria das organizações, você vai ver que a citação é antiga, de 1967, mas quando você estuda lá Sociologia das Organizações, o Etzioni é sempre uma referência chave para nós estudarmos Sociologia das Organizações. E olha só, organizações podem ser entendidas como unidades sociais ou agrupamentos humanos intencionalmente construídos a fim de atingir objetivos específicos. Então, nós temos um conjunto de indivíduos que se organizam de maneira intencional, nós temos a existência de objetivos específicos, mas veja, nós temos esses objetivos, eles não são casuais, esses objetivos, eles não são, aliás, eu vi aqui no material agora que está não causais, na verdade é não casuais, esses objetivos são objetivos determinados, são objetivos pensados, mesmo que esses objetivos não estejam explicitados, mesmo que eles não estejam, o quê? Definidos de maneira formal num documento, mas eles estejam tácitos na mente de quem coordena a organização. Note, temos mais divisão do trabalho, do poder e da responsabilidade. Organizações acreditam que a forma mais racional de se estruturarem é dividirem o trabalho, é dividirem o poder e a dividir a responsabilidade. Veja mais, presença de um ou mais centros de poder que combinam esforços para que os resultados sejam alcançados. Como assim um ou mais centros de poder? Nós estamos acostumados com isso, nós trabalhamos em organizações, nós vemos a figura, a representação gráfica desses centros de poder, nós vemos no organograma. Então, geralmente, nós vemos o primeiro escalão, nós vemos o escalão que é o segundo escalão, ou aquilo que a gente costuma chamar de gerência de nível tático, o primeiro escalão a gente costuma chamar de gerência de nível estratégico, e nós também temos a gerência que a gente enxerga que é a gerência de nível operacional, geralmente as pessoas que estão na base da organização. Agora veja, padrão elevado de coordenação. Então a coordenação se transforma em um valor em si mesmo dentro da organização e um controle constante para correção de rumos em função de planejamento. E veja, organizações vão precisar delegar. Elas vão precisar delegar por quê? Porque o trabalho é dividido. Então, a questão básica é, organizações, elas se estruturam para o alcance de objetivos específicos, que tenham sido pactuados, que tenham sido definidos, mesmo que não de maneira explícita, por um conjunto de indivíduos. E é muito importante eu dizer isso, não necessariamente todos os indivíduos têm que participar da definição dos objetivos organizacionais. É bom que a gente não confunda isso. Significa só que um grupo de indivíduos resolveu estruturar um conjunto de objetivos para o alcance de um conjunto de resultados. Para que a gente possa conduzir as organizações, a gente geralmente vai usar a função dos administradores, dos gestores. E nós vamos precisar de habilidades que sejam habilidades técnicas, que sejam habilidades humanas e que sejam habilidades o quê? Conceituais. Organizações têm espaços de saber técnicos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa de construção civil. Tem ali o espaço do saber técnico da engenharia civil. Então, para que essa organização seja conduzida, nós precisamos de saberes técnicos. Uma das grandes carências para qualquer organização para alcançar os seus resultados é quando essa organização tem uma lacuna de saberes técnicos. Em outras palavras, quando essa organização não tem pessoas qualificadas apropriadamente para o desempenho ou exercício das suas funções técnicas, nós vamos ter problema, porque a organização não conseguirá performar o que ela precisa pela própria obrigação, que é a obrigação da sua função central.
Então imagine, se você vai a um hospital, você precisa de profissionais capacitados do ponto de vista técnico para o exercício da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia. Você precisa de profissionais que formam uma equipe de saúde e que tenham a competência técnica para fazê-lo. Mas uma organização não precisa só de competência técnica. Dado que organizações são formadas por indivíduos que se organizam para atingir determinada organização, para atingir determinado resultado, me perdoe, nós precisamos de saberes ou de habilidades humanas. Nós precisamos que os gestores das organizações tenham a capacidade de administrar os múltiplos indivíduos, conflitos que existem dentro de um contexto organizacional. Então, dentro de um contexto organizacional, vou ter gente, e gente pensa diferente, avalia diferente, faz interpretações distintas sobre um mesmo fato, sobre uma mesma realidade. Dado um contexto específico, uma história específica, um indivíduo pode interpretar uma determinada situação organizacional de uma forma, outro indivíduo pode interpretá-la de outra. Dado a posição hierárquica que os indivíduos estão, eles podem fazer interpretações sobre determinadas ações dentro da organização de maneira distinta. Portanto, é fundamental que gestores organizacionais tenham habilidade humana, eles tenham a capacidade de lidar com as pessoas, eles tenham a capacidade de auxiliar a organização no processo de seleção, no processo de desenvolvimento dos indivíduos, para que esses indivíduos possam contribuir para o alcance dos resultados organizacionais. Só contribuir para o alcance dos resultados organizacionais? É claro que não. Todo ser humano age baseado em incentivos. É fundamental que a organização também seja um espaço onde o indivíduo possa experimentar o alcance de objetivos pessoais. Então, nós precisamos de habilidades humanas. E nós também precisamos de um tipo de habilidade, e eu estou falando desses 3 tipos de habilidade, num conceito que o Henry Mintzberg trouxe. O Henry Mintzberg é um grande gestor, e ele, um grande, na verdade, autor acadêmico da Universidade de Colômbia, e ele vai dizer das habilidades conceituais. E o que significa isso? É a capacidade do administrador de coordenar múltiplos interesses e atividades na organização. A gente costuma dizer que um gestor, quando tem habilidade conceitual, ele tem a capacidade de enxergar de maneira estratégica. Ele tem a capacidade de enxergar para além de múltiplos departamentos e setores, como se eles fossem silos separados, mas ele tem capacidade de enxergar os diversos departamentos nas suas múltiplas interconexões. Então, um gestor é capaz de fazer a área de produção dialogar com a área de logística, a área de recursos humanos dialogar com a área de produção, a área que é a área de financeira dialogar com a área de desenvolvimento de novos produtos, que às vezes tem posições antagônicas. O pessoal de desenvolvimento de novos produtos quer um orçamento maior para desenvolver novos produtos. O pessoal da área financeira às vezes vai ser mais restritivo. Então, gestores precisam da habilidade conceitual. E para a gente fechar essa primeira pílula nossa, uma pergunta que pode aparecer, que está no nosso slide 8 do material, é se essas habilidades humanas, técnicas e conceituais, elas se distribuem de maneira igual, equânime, em todos os níveis organizacionais. E a resposta é não. Quando nós estamos no nível operacional, ou seja, no primeiro nível que a gente chama da organização, que é o nível da operação, da execução da atividade fim da organização, nós vamos precisar de uma dose muito robusta de capacidade técnica. Então imagina, lá na construtora, quem está na base cuidando especificamente da construção do prédio, do projeto do prédio arquitetônico, do projeto de engenharia, do cálculo estrutural, do pessoal que está na própria mão na massa executando, do pessoal que está fazendo logística de compra de materiais, trazendo os materiais, isso é o que a gente chama de habilidade técnica. No nível operacional, a habilidade técnica tem uma tendência de ser preponderante, que é o que a gente chamou de administração de primeira linha. E aí, nós vamos precisar de habilidade humana. Mas, note, a habilidade humana está grande ali. Eles falam assim, nossa, não entendi. Era para a habilidade técnica estar muito maior do que a habilidade humana. Não, a habilidade técnica não tem que estar muito maior do que a humana, porque nós, na base, vamos precisar lidar e muito com pessoas no exercício de suas funções. E qual a habilidade que vai ser a mais tímida no nível operacional? No nível operacional, a administração de primeira linha,
A atividade mais tímida será a habilidade conceitual, porque os gestores no nível operacional geralmente não são cobrados de enxergar a organização como um todo, mas são cobrados muito mais do exercício de atividades específicas. Na administração de segunda linha ou intermediária, o que a gente costuma chamar de administração de nível tático, a gente vai perdendo um pouquinho a importância da habilidade técnica e a gente vai crescendo a necessidade de habilidade humana. Por quê? Porque o gestor de nível tático já começa a coordenar um volume maior de equipes. Ele já começa a coordenar um volume maior de interesses entre múltiplas equipes. Já começa a fazer a coordenação entre interesses de equipes diferentes. Então ele precisa dialogar com seus pares, ele precisa dialogar com as equipes que são equipes que não são a equipe dele, mas que o trabalho dele depende muito daquela equipe. Então ele vai precisar de muito da habilidade humana. E vai crescer no nível intermediário, no nível tático, a cobrança para um gestor que enxergue um pouco mais a estratégia, que pare de enxergar só o seu setor e comece a enxergar a estratégia organizacional, ou seja, que tenha habilidade conceitual, uma compreensão do todo. E por fim, mas não menos importante, a administração que a gente costuma chamar de alta administração, administração de primeiro escalão, administração estratégica, não importa, essa vai ser sobrecarregada com o quê? Com a habilidade humana e a habilidade conceitual. A habilidade técnica é importante para um gestor de alto nível? É, mas bem menos do que a habilidade humana, porque ele está lidando com as pessoas da organização inteira. E mais do que isso, ele está lidando com a necessidade de integração de múltiplos esforços de uma organização inteira. Então, quem está no primeiro escalão vai precisar, e muito, do desenvolvimento de habilidades que a gente chama de habilidades conceituais e do desenvolvimento de habilidades que a gente chama de habilidades humanas. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro módulo nosso, essa primeira pílula aqui, onde nós falamos do conceito de organizações e nós já vamos para frente falar sobre estratégia organizacional. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.